A Juliana perguntou, dá pra fazer estudando 4 horas por dia? Tá. Ela advoga há 10 anos. Tá, o Renério falou uma pergunta aqui da Juliana, não sei se vocês ouviram. Ela perguntou se dá pra fazer tudo isso que eu tô dizendo, estudando 4 horas por dia. Vê, Juliana, eu falei recentemente numa live que o cara que tem 4 horas por dia e trabalha e não sei o que lá, não sei o que lá, deve estudar, se ele for super organizado, se a pessoa for dedicada mesmo, a mesma coisa que 70% das pessoas que têm 8 horas. Concorda? Concordo. Por quê? Porque quando você só tem 4 horas, filha, você estuda 4 horas. Você vai fazer de tudo para estudar 4 horas. O cara que tem 8, 10, 12, 14 horas disponíveis, ele vai procrastinando naturalmente. Até porque ninguém aguenta estudar todo dia. 14 horas é uma atividade que não é compatível. Por exemplo, um atleta, é uma comparação ótima também de concurseiro. O atleta, vocês acham que ele treina 14 horas por dia? Ele não treina 14 horas por dia. Normalmente ele treina 1, 2, 3 horas, 5 horas por dia, um cara de altíssimo rendimento. O resto ele está descansando. E as atividades que ele faz são alternadas, sabe? O que ele treina de manhã, ele não pode treinar de tarde, senão ele fica muito cansado, ele não rende. Por isso que no estudo também, eu entendo que toda hora que você cansa, você não deve descansar sem fazer nada. Aí já vou pra academia de Chico. É descansativo. Você vai estudar outra coisa, que aí você cansa menos e consegue estudar. Então assim, eu tô estudando direito empresarial, chato pra caramba. E falo assim, eu preciso seguir em direito empresarial. Mas eu não consigo estudar agora. Muita gente faz o quê? Para, deita aqui que nem Renério e tira meia horinha de cochilo, 1 horinha de cochilo. O que é que eu fazia? Ia estudar direito constitucional. Que é uma disciplina muito mais leve pra mim, que eu tenho mais facilidade. Então eu estudava direito constitucional, eu estudava direito administrativo, estudava um tema que eu já sabia, fazia uma revisão. Mas o que é que você precisa disso tudo? Entender? Que você precisa de organização. E aí ou você pega a organização que alguém te deu, um coach decente, um coach de verdade, não as enganações, um curso como o nosso, um curso como, sei lá, outro que você encontre e te dê organização. Você precisa de organização. Então, eu aceito o cara que vai sair dessa live hoje e vai falar assim, amanhã eu começo. E até a hora de dormir, ele não fica assistindo série. Ele fica organizando, não é o amanhã, viu? Porque se você precisar de 1 hora, 2 horas todo dia para organizar o dia seguinte, aí você tá ferrado. É o seu mês, os seus próximos 6 meses. O resto é execução, filho. É executar, é estudar. É estudar. Só existe um jeito de passar em concurso, que é estudando. Não tem outra fórmula assim. A base de tudo é estudar. Como você vai estudar? Existem 1000 formas de estudar, 1000 formas testadas e aprovadas de gente que estudou de um jeito totalmente diferente do outro e passa do mesmo jeito. Mas existe uma coisa em comum entre todas elas. Elas estudaram muito. Né? Por mais ou menos 1 ano. Pelo menos. Sabe? Esse é o ponto. Então, são 20 milhões, você precisa de mais ou menos 1 ano para ter essa base e você precisa de organização antes de tudo. Você precisa ter o material e precisa saber o que vai fazer. E esse saber... Mas o que fazer? Ele está sempre envolvido em doutrina, jurisprudência e lei seca. Sempre. Doutrina e jurisprudência, em regra, estarão sempre no seu material base, que ou é um livro ou é um PDF. Estarão sempre aqui, desde que você tenha um material atualizado ou um livro atualizado. E a lei, ela virá junto com a doutrina, com a jurisprudência, e virá também pela lei seca que você estuda efetivamente lendo Vadimeco. Dá para estudar só lendo lei seca? Não dá. Você não tem como passar só lendo lei seca e só lendo sinopse. Não tem como, é impossível. Ah, mas eu conheço o cara. Tá, então você conhece um cara, tem esse cara mesmo. O resto tudo não passou assim. É difícil demais. Eu considero impossível. Se tiver alguém, você já conhecer alguém, só lei seca. Ah, cara, às vezes é aquela exceção. Pra prova desse nível é difícil. Mas pra passar em tribunal eu estudei só 3 meses. Pode ir, pra tribunal você consegue mesmo. Para tribunal, para as carreiras mais abaixo aí de nível médio, na polícia, nos tribunais, Ministério Público, Defensorias, carreiras de apoio, você consegue. Mas as carreiras de nível superior, as carreiras de Estado, normalmente elas envolvem essa dificuldade que exige de você o conhecimento um pouco mais aprofundado. Não é o conhecimento nível acadêmico. Então é isso. Para se organizar sem procrastinar, para começar a estudar sem edital, primeiro, um enfrentamento psicológico que você tem que ter consigo mesmo, consigo mesma, de entender que você está galgando algo para o resto da sua vida. Que numa conta básica aqui vai te render mais ou menos 20 milhões de reais. Que isso demora, em média, 1 ano. Ah, mas eu já estou há 2, já estou há 3. Em média.
Eu conheço uma colega nossa aqui, uma amiga nossa que passou depois de 5 anos estudando. E eu te garanto que a alegria dela, depois de 5 anos estudando, é a mesma do cara de 1 ano. E talvez até muito mais. E em momento algum, depois de aprovada, ela pensa, caramba, não valeu a pena. Valeu a pena cada minuto daquele. Porque agora são mais 35 anos com o salário que ela procura, com a carreira que ela procurou, com a vida que ela procurou. E não exatamente o que muita gente que desiste faz, que é passar agora mais 35 anos fazendo algo que não gosta, ganhando quanto não quer, vivendo uma vida que não quer. O que mais? Enfrentamento psicológico, organização do que fazer, tendo em vista esse tripé que é único, não tem diferença. E aí depois, já você conseguiu fazer isso, aí eu vou responder para a Areta agora. O que é que você precisa fazer para estar se preparando o tempo todo para outras fases? É o que a gente entende e que a gente colocou no nosso curso. Pelo menos uma vez por mês, fazer um simulado de prova subjetiva. Pelo menos uma vez, fazer um simulado de prova objetiva. Ah, eu não me sinto preparado. Faz, olha o espelho, tira 0, não tem problema. Você vai aprendendo. Não faz a prova, não faz o simulado escrito para não perder tanto tempo, ainda está muito no começo. Lê as questões, lê os espelhos, lê a resposta nota 10, que é o que a gente oferece. Começa a se preparar aos poucos, uma vez por mês, estudar para a prova subjetiva a partir de agora, é muito bom para a formação da sua base, para um entendimento maior. Lá na frente, aí você pega o que o Renério falou antes, que o que eu estou falando aqui é meio que um aprofundamento do que ele disse, que é, aí você vai aprender a fazer contestação, apelação, você vai aprender a fazer tudo isso. A forma disso, a execução prática disso. O Thales é um filho da puta. Thales é um filho da puta? Ele mandou, gente, a AGU tá ganhando quase o mesmo que o juiz federal e juntando petição errada. Isso é vida. Aí o juiz também tá juntando as sentenças erradas, né? Tá todo mundo no mesmo... Já cansamos de ver aí petição inicial de URV, contestação de saúde e sentença de execução fiscal. Tudo errado, tudo errado. Então é isso. A preparação para a objetiva, ela tem que estar o tempo todo como um esquema de revisão e de aperfeiçoamento da sua própria evolução. Você precisa saber em que nível você está. O simulado de objetiva serve para isso. Os simulados de subjetiva no seu caminho vão sendo feitos para você ir se ambientando. Mais à frente, quando você chegar em nível de preparação para a reta final, aí você vai juntar isso tudo e você vai conseguir entender muito melhor que eu quais são as suas necessidades. Porque a de cada um é uma e cada um já consegue conceber e entender um pouco melhor isso quando está num nível um pouco mais avançado de preparação. É isso. É difícil se organizar sem procrastinar, é muito difícil. Talvez seja o maior impasse para começar um caminho que normalmente é de sucesso, e às vezes ele demora mais ou menos, a depender de N fatores pessoais, de escolhas aí da pessoa. A AGU tá batendo na porta e a gente entende que esse é o último momento para começar, a depender de como esses editais vão ser apresentados aí e como eles saiam. Agora, a gente parou um dia e pensou, velho, ou a pessoa começa agora, em junho, ou vai ser complicado. Julho já tá na rabeta, tá muito atrasado. Dá tempo ainda, deve dar. É possível que dê para, se a prova, sei lá, se os editais saírem um pouco mais para frente. Mas a gente precisa de segurança, porque em 1 ano é a média para as pessoas começarem a ser aprovadas. Você precisa garantir que você não tá na média mesmo, né? Você pode passar um pouquinho, que tem uns erros, tem uns acertos. E então, eu aconselho começar a estudar agora para a AGU. Eu aconselho não ir assistir série agora. A não ser que você tenha estudado o dia todo e agora seja seu momento de lazer. E eu não aconselho você começar amanhã, eu aconselho você começar hoje. Dá tempo, vamos junto. E só para vocês terem uma ideia de como o método, que não é um método revolucionário nem nada, é só uma organização bem feita com um conteúdo muito bom. É isso que a gente oferece. No nosso último curso de prova oral tinha 30 alunos, 26 eram alunos do Revisão, Passaporte, e não pagaram para fazer o curso de prova oral especificamente. Eles fizeram o curso porque eles eram alunos Passaporte. Isso não é a primeira, mas é uma grande comprovação de que não o nosso método, porque ele não tem um método aqui, mas de que o que a gente entrega te leva até a aprovação. E a gente tem esse exemplo em várias pessoas aí, inclusive em gente, se você por acaso está nessa situação,
que começou no 7º semestre da faculdade, que começou no 6º semestre da faculdade, terminou a faculdade já sendo aprovado e ainda tá nessa luta, né? Essas pessoas. Também gente que já tinha terminado a faculdade há 15 anos. Gente que já tinha terminado há 15 anos, voltou a estudar, conseguiu, se adaptou, seguiu essas diretrizes básicas aqui que eu tô dizendo que são psicológicas, de organização, de não procrastinação e de ter um material. E aí eu digo, não precisa ser o nosso, pode ser qualquer um, mas você precisa ter um material no qual você confia e que é atualizado. É isso que você precisa. Daí você vai evoluindo nos testes de objetiva e de subjetiva e as aprovações vão chegar. Então é isso, galera. Um prazer estar com vocês. O Revisão PGE segue à disposição nas redes sociais, no nosso WhatsApp. Bons estudos, contem com a gente e a gente se vê.